Boa noite, pessoal, boa noite meus amigos aí do YouTube, meu canal. Hoje eu queria trazer um pequeno aqui lido na Bíblia, né? Nosso livro sagrado. Assim como os judeus têm a Torá, nós temos a Bíblia. E eu acho bonito até quando alguém diz assim, eu sou seguidor da Torá, ou dizem, eu sou seguidor da Bíblia. Pô, tá definindo o que ele é, um seguidor da Torá ou da Bíblia, né? Eu sou seguidor da Bíblia. Ultimamente tem havido muita reclamação, muita queixa. Eu tenho olhado nas redes sociais que uns tentam desmerecer a Bíblia, outros tentam desmerecer a Torá. Mas tanto a Torá como a Bíblia são a palavra de Deus. Eu acredito nisso. Só que eu, como cristão, eu não acredito no Velho Testamento, porque para mim já terminou. Na minha concepção, o Velho Testamento não é para mim, não existe mais. Eu sei que vou até receber críticas sobre isso, mas está lá em 2 Coríntios capítulo 13, ele acabou, foi abolido. Posso ir dar outras passagens aqui. Mas o que me chama a atenção, e eu fiz uma postagem aí num determinado grupo, que deu muita polêmica, que o pessoal, eu postei, o que eu postei? Eu postei Efésios capítulo 2, eu postei versículo 14 e 15, né? Dei uma resumida, diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar a si mesmo dois, em um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Bom, aqui está falando o quê? Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Então, a Bíblia é meu livro de fé, eu sigo ela. Agora, quantas críticas que a Bíblia, como muitos têm falado por aí, eu não tenho respondido. Ah, mas Cristo não existe, a Bíblia é falsa. Vai estudar mais. A Bíblia está ali, foi feita pela Igreja Católica, sim, eu reconheço que é feita pela Igreja Católica, reconheço que tem o dedo de Constantino, Império Romano, mas é o livro que chegou até nós. Se Deus não quisesse que esse livro chegasse até nós, então Ele não teria permitido. Assim como não permitiu que se descobrisse o nome dele até hoje. Porque o que nós temos de Deus hoje, até hoje é o tetragrama. YHWH, né? Nós temos um tetragrama. O que se tem por aí a respeito do nome de Deus é pesquisa, ou então as pessoas, determinados grupos, né, criam nomes, esse nome é Yahweh, esse é Yahoo, esse é Yahvé, esse é... Pô, tá uma confusão tremenda aí nas redes sociais a respeito do nome de Deus. Então veja que nem esse pessoal se entende direito. Mas o que quer dizer aqui? Que aqui o pessoal ficou bravo comigo porque eu citei esse versículo que diz que a lei e os mandamentos foram desfeitos. Tem gente que quer matar o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo estivesse vivo, porque foi o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, não fui eu que escrevi. O apóstolo Paulo escreveu ali em Efésios capítulo 2, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei, isto é inimizade, isto é a lei, né? Dos mandamentos. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, que consistia em ordenanças, para criar a si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então o povo judeu se acha até hoje um povo especial, só ele é de Deus, outros não são. Há outros, até no meio deles mesmo, que pensam diferente. Mas não vamos esquecer, se tu ler Mateus 23, ali o próprio Messias fala mal dos hebreus, né? O Mateus 23 pode ler o que eles chamam de hipócritas, chamam de uma série de coisa. Não vamos esquecer que quem matou o Cristo foi os próprios hebreus, né? E quem deu os 30 moedas de prata para Judas foi os hebreus, os sacerdotes. Então não vamos esquecer que eles também pagaram para os soldados mentir, né? lá
para o pessoal que ia cobrar depois deles, né? Pro rei. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, então não dá para levar muito a sério. Tem um pessoal que está defendendo muito a lei aí, quer voltar novamente à lei mosaica, quer voltar novamente à lei de Moisés. Eles não aceitaram Cristo, eles não aceitaram o Messias, né? Então vocês dizem assim, Cristo, bom, aí eles falam um monte de bobagem a respeito de Cristo. Vocês dizem o Messias, aí também tem outro grupo que não aceita, mas tanto o Messias do hebraico, que até esse dia o rapaz eu citei, mas está na Bíblia, diz assim, Messias do hebraico e do grego Cristo. Aí eles não aceitam, eles dizem que não é isso, mas está na Bíblia, eu não posso dizer nada, o livro que eu sigo é a Bíblia, eu dou a fonte, entende? Então está aqui, porque ele desfez a lei e os mandamentos, que está em Efésios, e fez os dois povos um povo só, né? Então está aqui essa passagem, não fui eu que inventei, eu não criei, eu só apenas citei, e eu fui muito criticado nas redes sociais porque eu tinha colocado isso aí. Então, ele nos reconciliou pela cruz, ambos, né? Então, eu vou citar duas fontes aqui, duas fontes, onde ele fala que ele nos reconciliou. A primeira está no versículo 16, Efésios 2, versículo 16, né? E pela cruz reconciliou ambos com Deus. Reconciliou quem? Gregos, judeus, né? O povo que não era reconciliado, porque Israel é o povo de Deus, eu reconheço. Israel é um povo especial. Israel é um povo que até hoje realmente tem que seguir a lei, eu creio nisso, porque se houve uma mudança, por exemplo, a lei de sábado, lá em Êxodo 31, tal, que é para Israel, não adianta, tem certas coisas que é para o povo de Israel, assim como o dízimo era para Israel, Malaquias 4:4, tem coisas que Israel é para Israel, não é para nós. Nós somos os gentios, nós somos aquele povo que fomos enxertados, né? Nós somos um povo enxertado na oliveira. Bom, aí então, vamos ler outra parte aqui, assim, onde diz que ele nos reconciliou, segundo Coríntios, 2 Coríntios aqui, eu vou mostrar para vocês, que somos reconciliados, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Então, nós vamos ver que somos reconciliados com Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então a própria Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos reconciliados através de Jesus Cristo. Aí o pessoal que segue a lei diz assim, mas isso não é bem assim, o apóstolo Paulo não escreveu assim, isso não é, e tem os falsos judeus ainda, que para mim são os adventistas, me desculpe eles, mas está lá no livro de Apocalipse, para quem quiser ver, 3:9, se não me fala a memória, Apocalipse 3:9 diz que eles são falsos judeus, quem quer seguir a lei, quem quer seguir o sábado, quem quer seguir coisas que não é para ele, que é para os judeus, é um falso judeu, me desculpe a expressão, mas então que nós somos reconciliados, né? 2 Coríntios 5:18, somos reconciliados com Deus através de Cristo. Então não adianta a pessoa querer ir direto para Deus, porque Deus tem o seu representante que é o Messias, que é o Cristo, que é o seu ungido na terra. Então, quando também se fala em dispensação, as pessoas também ficam, mas dispensação, isso não existe. Isso eu ouvi da boca de um judeu, de um pessoal aí que defende um grupo, aí tem um grupo aí dos judeus que defende, eu vi da boca dele que esse negócio de dispensação não existe. Ele até deu risada quando eu citei a dispensação, ele até deu risada, mas na Bíblia, que é o livro que eu sigo, existe. Vocês querem ver uma coisa? Onde é que está a dispensação da graça? Vamos ler Efésios capítulo 13, versículo 2. O que diz lá Efésios capítulo 13, versículo 2? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco foi dada. Olha aí, o apóstolo Paulo é que está dizendo isso.
dispensação da graça. Aí eles alegam que sempre houve graça, que desde Abraão para cá houve graça. A graça, o favor imerecido de Deus. Gente, sempre houve a graça, mas não houve a dispensação da graça. Dispensação é agora. Claro que Deus sempre foi bom. Deus todo tempo é bom. Ele sempre vai ser misericordioso, ele sempre vai ser bondoso, ele sempre vai ser amoroso. Aí eu sei que tem grupo ali que defende que na Bíblia há dois deuses, né? O Deus que Deus 10 mandamentos, né? De amor, amarás o próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus, né? Não matarás. Aí eles dizem que tem outro porque o outro manda matar, o outro manda pegar as gurias virgens, ficar e matar tudo o resto. É verdade, achei na Bíblia. Mas o Deus que eu acredito é o Deus dos mandamentos, o Deus amoroso, o Deus que criou o céu e a terra, né? Que fantástico isso. Que desde lá do começo do Gênesis, ele vem nos ensinando bastante coisa para nós. Esse é o Deus que eu acredito, né? Se nós pegarmos o Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 e pegar Apocalipse, os últimos dois finais do Apocalipse é quase a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa, o assunto é quase o mesmo. Então assim, ó, Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou, né, os céus e a terra. No princípio, tempo, Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Veja que Deus sempre nos ensina, Deus sempre tem algo para nos ensinar. É só a gente meditar, pensar. Então, eu vou seguir mais aqui à frente, que assim, ó, Colossenses 2:3 diz assim, a dispensação da graça, né, em Colossenses, e quanto às ordenanças, que todo mundo fala sobre as ordenanças, né? Como tem gente que fala sobre as ordenanças, mas Deus não terminou com as ordenanças, Deus terminou com as ordenanças, Deus não terminou com as ordenanças, aí faz uma confusão, né, meus irmãos? Então, eu vou ler para vocês Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 20. Preste atenção que fala sobre a ordenança. Diz assim, e quando vós estáveis mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Veja bem, então ele tirou de nós a ordenança, ele cravou na cruz as suas ordenanças, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, pelo que beber, ou por causa dos dias de festas, ou dia de lua, ou dos sábados, né? Então, aqui está dizendo o que? Aqui no versículo 15, 16. Eu vi um judeu defender isso aqui, ele distorceu tudo isso aqui. É claro que lua nova era festa de judeu, né? Era claro que comer e beber por causa do dia de festa era coisa de judeu, o sábado também é coisa de judeu. Agora, isso aqui ele está dizendo para o gentil não fazer, ele não está dizendo para o judeu não fazer isso. Essa aí é a diferença. Então não dá, porque ele é um sacerdote judeu, ele distorceu, puxando brasa para ele, evidentemente. Mas vamos seguir, quer dizer, que são sombras das coisas futuras, mas é o corpo de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humilde oculto dos anjos, mantendo-os em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligando a cabeça, da qual todo o corpo provido, organizado pelas juntas ligaduras, vai procedendo em aumento a Deus, de Deus. O que quer dizer isso? Você vê que aqui a ordenança terminou. É o próprio apóstolo Paulo falando sobre a ordenança, que a ordenança tinha posto um fim, que a ordenança tinha acabado. Isso está de forma bem clara. Quando Cristo morreu na cruz, ele cravou consigo o que ali... ele riscou a cédula que era contra nós, né? Então, tudo que ele era contrário a nós, as ordenanças, tudo ele tirou, cravou na cruz, que se refere à ordenança. Está ali o versículo 14, bem claro isso aí. Mas eu sei que o povo judeu não aceita isso, eu sei que o pessoal que defende a lei não aceita, o legalismo não permite, por isso que eu não defendo o legalismo. E vou explicar por que eu não defendo o legalismo.
Então, porque veja aqui, ó, quando se refere à ordenança, também a ordenança foi riscado a célula que tinha em nós. E se nós olhar Colossenses aqui também, no versículo aqui, no capítulo 2, no versículo 14, nós vamos ver isso bem claro, que na cruz foi cravada todas as ordenanças, foi tirado de nós isso aí. Não tem agora querer levar o cristão para o legalismo de novo, para ser submisso às leis, a lei sabática, para ser submisso às ordenanças, para ser, vamos catar coquinho, pô. Olha só, por exemplo, se eu pergunto para ele, já levou teu bode para matar onde, se o templo de Jerusalém não existe mais? Levou teu gado para matar onde? O sangue vai ser derramado aonde? Porque para o cristão é Cristo, Cristo morreu na cruz. Agora, se a pessoa não aceita Cristo, ele está lá em Moisés, onde é que ele vai levar a ovelhinha dele para matar, o pombinho dele para matar? Né? Então, são todas essas coisas assim. E depois, se nós olharmos em Mateus capítulo 28, versículo 18, o próprio Messias, ele diz assim: me é dado todo o poder no céu e na terra. Se é dado todo o poder no céu e na terra, para ele, então a salvação só provém dele. A salvação não provém de tu seguir uma lei ou de tu seguir qualquer outra coisa. Porque em crer e for batizado será salvo, não é isso que diz Marcos lá em 16? Aí vocês vão dizer para mim, mas Marcos 16 só vai até o versículo 8, o resto é alteração, é acréscimo, eu sei disso. Mas diz em outras passagens também. A salvação, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está de forma bem clara lá isso também. Né? Só o mediador entre Deus e o homem, Cristo, o homem. Então não adianta pastor, não adianta bispo, não adianta ninguém, é só Cristo que é o mediador. Então a pessoa deixa de ser um escravo de um sistema e agora passa a seguir um legalismo, passa a seguir algo sem perceber, ela entra num barco furado, né? Uma canoa furada. Então, e depois vamos dar uma olhada em Gálatas lá para nós ver isso aí, como é importante a gente ter conhecimento bíblico. Não adianta só ter a Bíblia, a pessoa tem que estudar a Bíblia além de ter ela, né? Porque senão fica uma coisa assim, qualquer um vê e engana, porque é levado por vento de doutrinas, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei que os judeus não gostam de muitas coisas do apóstolo Paulo, eu sei que os legalistas não gostam, porque Paulo desmascara contra a lei. E cada vez que uma pessoa desmascara contra a lei, ele é o quê? Ele é mal interpretado. E aí vem a sua morte. Gente, você sabe quando começou esse negócio de contexto? Isso começou na Inglaterra em 1843, que um profissional que era da área de artes ainda que precisava para isso. Então hoje se pede texto e contexto da pessoa, não vai pedir história de contexto para a pessoa. Quando a Bíblia foi escrita, não tinha esse negócio de texto e contexto. Aliás, a Bíblia nos originais, mesmo se tu estudar o Codex, se tu ver as traduções antigas de como era escrito, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha nada, isso foi inventado. Aliás, no ano 300, lá na Itália, foi que criou os primeiros sinais gráficos de pontuação. Agora os caras estão te pedindo tudo, dizendo que é exegese. É isso, que é aquilo. Vamos plantar batata. É o que eu digo sempre, ó. Eu acho que a pessoa sair da Babilônia, né? Porque essas grandes empresas religiosas que tem por aí são Babilônia. Apocalipse 18, capítulo 4, sai dela, povo meu, né? Para entrar em algo que vai escravizar, vai abusar a mente, né? Então é perigoso isso. Então nós somos salvos por Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28, eu vou ler para vocês aqui o que diz, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisso não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, se você não aceita o Cristo, se você não aceita o Jesus, se você não aceita o Messias, se você não aceita o Yahushua, tá? Logo, tu está perdido, porque Deus mandou seu filho já. E esse é o que está representando. Se você não aceita seu representante, se você não aceita o embaixador do Brasil, lá na Líbia, lá na Rússia, nos Estados Unidos, onde for, o que vai adiantar? Você não vai ter contato com o Brasil, não é isso? Porque tem seu representante, assim, é o Filho do Deus,
é o Messias. Esse é o que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Antigamente foi falado a vossos pais pelos profetas, né, sacerdotes, enfim, mas hoje Deus fala através do seu Filho, Cristo, o Messias. Então a pessoa diz assim, mas Deus me falou isso. Mentira, Deus não falou nada. A própria Bíblia diz que foi o Filho, é pelo Filho. Deus não fala mais para ninguém. Tu imagina o ser que criou o céu, a terra, as constelações, o sol, tudo que existe. Ele é maior do que o universo, ele está lá no outro lado. A própria Bíblia fala em terceiro céu. Aí tu imagina que ele de lá, que é maior que tudo isso, vai vir falar no teu ouvido. O filho dele, se a Bíblia está escrito que é o filho dele, é o filho dele. Mas Deus falou isso, Deus falou, tá bom, então tá, eu não vou discutir. Mas para mim não, para mim só quem fala é através da Bíblia. Aliás, quando a pessoa diz, foi Deus que me disse, é melhor até que seja pela Bíblia. Porque se ele está usando a expressão Deus mesmo, né, até porque Deus não é nome, Deus é um título. O nome de Deus, segundo alguns, seria Yahweh, né? Então, do hebreu, claro, do hebraico. Mas eu quero dizer assim que, se alguém está dizendo que Deus está falando, seria melhor dizer que é pela Bíblia, pela palavra. Porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Então, vamos ver aqui o que diz. Então, tá, e expliquei o que é a graça, então, de Deus, né? As ordenanças que nós vivemos hoje pela ordenança, somos salvos por Cristo. Eu vou aqui seguir mais à frente aqui, então vou dar um pulinho mais à frente aqui para não ficar longo, que diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13: libertos, nós somos libertos, nos tirou das trevas e transportou para o reino do seu Filho. Então a própria Bíblia está dizendo que nós somos libertos, né? Ele nos transportou. Se você é liberto, você está livre, sabe? Tudo está dentro da pessoa. O reino de Deus está dentro de nós. O mal e o bem está dentro de nós. A tristeza, a angústia, a felicidade, está tudo dentro de nós. Agora, como nós vamos saber trabalhar com isso? Como nós vamos se relacionar com isso? Como nós vamos entender que a carne é só uma capa da alma, do espírito, e que quando a gente morre, essa capa vai fora e vamos esperar para ser julgado, para ganhar uma nova vestidura. A pessoa precisa entender que, por isso que eu gosto muito dos hebreus quando eles falam emuná, emuná, porque o emuná é a expressão da fé. O exterior tem que refletir o interior. Isto que é emuná, isto que é fé. O resto disso, eu até entendo que tem pessoas que não conseguem ter fé em Deus sem estar agarrado em algum prédio, alguma coisa. Mesmo que a Bíblia diz lá em Atos Apóstolos capítulo 17, versículo 24 e 25, que sempre é bom a gente ler, né, para as pessoas. Mesmo que o próprio Deus esteja dizendo para a pessoa, esteja mostrando alguma coisa para a pessoa, tem pessoas que não acreditam, então há necessidade de se haver muitas coisas. Aí que está acontecendo. Mas vamos ver então o que diz lá em Atos Apóstolos capítulo 17, versículo 24 e 25, diz assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Para de ser trouxa, para de ir atrás de pessoas que usam a Bíblia para distorcer. Vá para a Bíblia pesquisar. Tem gente explorada porque não sabe, não vai pesquisar, não vai ler a Bíblia, ver o que está escrito lá a respeito do que Deus quer. Tem gente pedindo até tridízimo aí, tem gente pedindo tantas coisas, mas o próprio Deus aqui diz que como é que o Deus que criou o céu e a terra vai habitar num prédio feito por mão de homem? Como é que Deus aqui que diz que Ele não precisa de nada, no versículo 25 de Atos Apóstolos 17, que Ele não precisa de nada, Ele é mesmo que provê para você e você acaba dando do teu suorzinho, saláriozinho pequeno que tu ganha dando. O dinheiro é teu, não tem nada que ver. Mas agora eu quero dizer para vocês que isso está na Bíblia. E se está na Bíblia, não é o João que está falando, não é eu. É o apóstolo Paulo, e aqui seria Atos dos Apóstolos, foram os apóstolos que estão dizendo isso, não é eu. Então a pessoa precisa começar a entender por que existe a graça, por que existe a lei, por que alguns querem ficar na lei,
Porque é na lei que está a exploração do homem, não na graça. Quando a pessoa começa a entender o que é a graça, ela para de ser explorado. Por quê? Porque se a lei dava o direito de ser explorado, a graça agora, ela te dá o entendimento para você entender que somente através de Cristo, e não mais através de uma pessoa, somente Ele que é o mediador, é o intercessor entre você e Deus. Você não precisa estar debaixo da unção de ninguém. Por quê? Porque você tem a própria unção de Cristo, que está em você. 1 João lá está escrito isso. Você tem a unção de Cristo. Todos nós temos e podemos dobrar o nosso joelho e ir direto falar com o Pai. Então Ele já nos libertou das trevas. Em Gálatas capítulo 4, versículo 5, diz que nós somos adotados como filhos. Então essa história dos legalistas dizer que quem não cumpre a lei não vai ser salvo, isso aí é papo furado, porque nós já fomos adotados como filho quando Cristo morreu na cruz por nós, porque não teve um hebreu que cumpriu a lei. Não teve um hebreu que cumpriu a lei, gente. Não houve um hebreu que chegou a dizer assim, mas eu cumpri a lei. Não, ninguém cumpriu a lei. Porque isso é a palavra do próprio Messias. O Messias diz assim, porque Moisés deu a lei e nenhum hebreu observa a lei. Palavras de Cristo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 19. Então se naquela época não cumpriam a lei, como é que agora querem cumprir a lei? Como é que agora está aparecendo tanta gente aí cumprindo a lei? Isso é ganância por causa do dízimo. Mas lê lá se o dízimo era cristão ou se o dízimo era hebraico. Se o dízimo era da lei ou se o dízimo era da graça. O dízimo era da lei, não era da graça. O que muitos pastores não falam é que a lei terminou na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, ali terminou a lei e surge a graça. Então a lei durou até a morte de Cristo. A ressurreição já entrou no período da graça. Porque isso está no livro de Hebreus. Para haver um novo testamento, o testador tinha que morrer. Então Jesus morreu, terminou com aquele testamento, Velho Testamento, e começou um novo testamento. Então é isso que é preciso explicar para as pessoas. Por isso que em Mateus 23, Jesus fala do dízimo, do endro, do cominho, enfim, ali ainda era lei, ali ainda valia o dízimo. O dízimo nunca foi cristão, o dízimo foi da lei. Malaquias 4:4, é só pesquisar lá. Então, aí fica assim, então, né? Então, nós somos adotados como filhos. Aí a pessoa diz assim, mas eu não creio em Deus, eu vejo muita briga entre os cristãos, eu vejo muita briga entre os cristãos e os judeus, e eu não estou gostando nada disso, sabe? Eu acho assim, do pessoal que segue a lei, né? Então, por isso eu vou virar ateu. Então eu quero ler para você agora aqui o que a Bíblia reserva para o ateu. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 a 10, eu vou ler para você. Diz assim, o que é esperado para o ateu? Diz assim, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigos padecerão eterna perdição antes a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para fazer abominável aqueles dia em que todos que creem, porque não, aquele dia em que todos os que creem, porque o nosso tabernáculo foi criado entre vós. Então, veja bem, para o ateu há uma condenação eterna. Aqui diz, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quer dizer, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não obedeço o Evangelho de Jesus Cristo, acabou. Mas, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa, aqui na terra vai ser lugar de fogo, ou vai ser destruído por arma nuclear, ou sei lá. Mas aqui diz como labareda de fogo, o ateu vai padecer, vai morrer, né? Não tem como.
Então vai ser triste também para o ateu. Então nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar no seu Filho Messias. É isso que eu quero dizer para vocês. Por que eu não sigo a lei? Você é perguntado, por que eu não sigo a lei? Então, eu vou dizer para vocês aqui porque eu não sigo a lei de Cristo. Porque se o próprio Hebreus não conseguiram, quando o Messias estava aí, cumprir a lei, são 613 leis da Torá. A Torá de Jerusalém e a Torá babilônica. Se eles mesmo não conseguem cumprir as 613 leis, eu vou cumprir, já tem a lei do meu país, já tem... Absurdo isso. Então, se o próprio Messias disse que eles não conseguiram cumprir a lei, por isso que ele veio e morreu por nós, eu vou cumprir, lá em João 7,19, né? E depois tem um detalhe, né, pessoal? Eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês. O próprio Cristo, ele tem um exemplo fantástico a respeito da lei. Então, certa vez, lá em João 8, capítulo 8, versículo 9, certa vez disseram uma mulher adúltera para Jesus. Aí disseram, mas para testar, porque Jesus estava no templo, em Jerusalém. Aí disseram uma mulher adúltera. Pela lei, Jesus chega a mandar matar ela a pedrada. Era a lei, a adúltera morrer a pedrada. Aí Jesus olhou para ele e disse, mestre, o que devemos fazer com essa mulher? Pela lei temos que matá-la a pedrada. Jesus olhou para ele e disse assim, atira a primeira pedra quem não tiver pecado. E a Bíblia diz que foram saindo um por um e ela ficou sozinha. Ela disse, tu não vai me julgar, mestre? Se eles não te julgaram, eu também não te julgarei. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo que a lei estava acabando. Pela lei ela tinha que morrer pedrada. Agora Jesus disse que ela era maior que a lei. Jesus ali livrou ela da lei. Assim como Jesus tem livrado nós da lei. Então por isso que eu não sigo a lei. Porque se Jesus livrou aquela mulher que pela lei tinha que ser morta, imagine eu que sou um devoto dele. Você que é um devoto dele, né? Quanto amor ele tem no coração por nós. Porque como eu escrevi esses dias, eu escrevi ontem, está isso aí, né? O culto para Deus é racional, Deus é amor. Se o culto para Deus é racional e Deus é amor, logo o amor é Deus. Então por isso que o amor é uma coisa sagrada. Porque o amor, e hoje as palavras, é Deus, e Deus ama seus filhos. Se ele manda até orar pelo vosso inimigo, quanto mais ele vai amar seus filhos. Então esse é o motivo que não siga a lei. Como se cumpre a lei? Como é que... Então, já que não segue a lei, como se cumpre a lei? Eu vou mostrar para vocês como se cumpre a lei. Então, para vocês na Bíblia, já que eu sei que tem os adventistas que seguem a lei, a maioria das religiões pentecostais segue a lei, então eu vou mostrar para vocês como a gente deve seguir a lei, né? Então, o que a Bíblia fala a respeito da lei, né? Então, vamos lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim comprei a lei de Cristo. Então, quando nós levamos as preocupações, quando nós ajudamos o irmão, quando alguém chega com algum problema para nós poder ajudar, aí nós temos cumprido a lei. E hoje a palavra a lei é o amor, né? O amor, amar uns aos outros. Você entende? Isso é o cumprimento da lei. Amor, amar, levar as cargas uns dos outros. Coisa rara no dia de hoje, né? Então, agora eu podia citar aqui algumas passagens de que Cristo nos libertou da lei. Romanos 10, 4. Cristo é o fim da lei. Então, se Cristo é o fim da lei, já está dizendo, é o fim. Por que eu vou seguir uma lei? Por que eu vou seguir, por exemplo, ir numa dessas igrejas, tipo adventistas, tipo tantos outros seguem por aí, que é cheio de regrinhas e de lei? Se a própria Bíblia está dizendo que acabou a lei, são falsos judeus, né? Alguém diz aqui assim, mas eles lá e eu aqui, eu também estou só citando um exemplo para vocês entenderem aí, né? Se nós olhar também Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, versículo 5, nós vamos encontrar o que ali?
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem adoção de filho. O que é remir? Remir é libertar, livrar da lei. Vocês estão entendendo? Então, se você não é livre da lei, você não pode ser filho. Porque ele já veio te remir da lei, te libertar da lei, para você ser filho, receber a adoção de filho, para ele te adotar como filho. Vocês entenderam? Então, aí então começa o grande problema entre o cristão e o não cristão. Aquele que segue a Deus e aquele que não segue a Deus. Eu tenho sido convidado para muitos debates sobre a lei. E eu até disse que eu vou parar um pouco sobre isso. Porque na verdade a gente não deveria debater sobre a lei, né? A gente não deveria debater muito sobre a lei. Porque a Bíblia diz que a gente não deve entrar em debate da lei. Eu vou ler para vocês aqui Tito, capítulo 13, versículo 7, em diz assim: convém também que tenham um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam à afronta do laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, que se referindo ao quadro, né, o dom que Deus dá, honestos, não de língua dobre, não de muito vinho, e não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência, e também esteja sóbrio, primeiro aprovado para que for irrepreensível. Bom, aqui está mostrando para as pessoas, né, que como tem que ser alguém que segue a coisa, mas nós temos que fugir do debate dessas coisas. Diz a Bíblia que nós temos que fugir dos debates da lei. Por quê? Porque os debates da lei, geralmente quem faz o debate da lei é o pessoal que defende a lei. Os judeus, os adventistas, o pessoal pentecostal, né? A maioria defende isso, mas a Bíblia nos manda nós não entrar nesse jogo deles. Agora eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. Geralmente o pessoal que usa a lei, você pergunta para ele: por que você usa a lei? Ele: não, é porque a lei lembra do pecado. Sem lei o homem mataria, roubaria. Se dizer que não tem lei, aí os 10 mandamentos não existem. Aí você fala para ele: tá, mas lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, diz que o que era escrito nas pedras acabou. Hoje os mandamentos estão no nosso coração. Ele diz: mas o que está escrito nas pedras? As pedras são os mandamentos, não era isso? Aí eles dizem que a lei tem que existir porque a lei lembra o pecado. Só que daí a pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento bíblico, ela olha para a pessoa e diz assim: tá, mas lá em João 16:8 diz o próprio Messias: quando eu subir vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos lembrará do pecado, do juízo e da justiça. Então quem lembra do pecado não é a lei, é o Espírito Santo. E por que vocês querem fazer a lei maior que o Espírito Santo? Bom, eu vou dizer para vocês, aí começa um enrolation tremendo, né? Aí começa a explicação, aí eles querem dizer para você assim, ó, eles querem dizer que você está citando um versículo isolado, você está coisa fora de contexto, né? É mesmo que Romanos 10:4 que você fala: o fim da lei é Cristo. Mas você está citando o versículo isolado, você está citando isso, não é isolado, está claro lá, gente, tá bem claro. Mas por que essa briga das pessoas em querer ficar na lei? Porque eu falei, por ganância. A lei só está sendo pregada no Brasil por ganância. Em muitos povos por aí, em muitos países, inclusive, o evangelho já foi proibido por causa disso. Por causa que só querem pegar o dinheiro do gado. E isso é triste, né, pessoal? É muito triste. Eu vou aqui para concluir, então, para encerrar, eu vou ler Romanos 2:15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer
defendendo-os. Então a lei tem que estar escrita no nosso coração. Nós vivemos na graça, um período favor imerecido. Cristo, quando morreu, ele enterrou na cruz a lei e trouxe para nós, então, esse período da graça hoje que nós vivemos. A cédula, a nossa dívida que nós vivemos foi rasgada. Então eu penso assim, eu sou cristão, tenho visto muitas críticas aí nas redes sociais a respeito do cristianismo, e eu tenho procurado não criticar nem os judeus, nem os adventistas, nem nada, mas agora eu estou me sentindo ofendido com muitas coisas que tenho visto aí nas redes sociais. Eu gostaria que as pessoas parassem a pensar um pouco. Se não fosse importante a vinda do Filho de Deus, por que Deus mandaria? Então, um abraço a todos aí, fiquem na paz do nosso Criador e Salvador, o Messias, o Yahushua, enfim, o ungido de Deus, porque ele conforme os povos é traduzido, ou no próprio grego mesmo, Cristo. Então, vamos parar para pensar um pouco. Você vive no período da graça. Por que as pessoas não entendem? Porque a lei durou até a morte de Cristo. Da ressurreição de Cristo para cá é a graça, o favor imerecido de Deus, onde gregos e gentios são tudo um povo só, todo foi botado debaixo do pecado para Deus dar misericórdia com todos. Agora, esse período vai acabar e aí vai vir o milênio, vai ser outra dispensação, mas por enquanto nós estamos na dispensação da graça. Um beijo para todos e um abraço.